Passamos ao juramento, convidando a compromissanda Júlia Amaral Braga para a sua leitura e aos demais compromissandos para que, em pé, o repito com a mão direita no peito esquerdo. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e as prerrogativas profissionais, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça, o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Aqueles compromissandos que indicarem outro colega advogado para a entrega da carteira, por favor, se façam acompanhar juntos no momento da chamada. Passamos a chamada dos compromissandos em ordem alfabética para receber a carteira de identidade profissional. Ágata Farias Funari. Baltazar Grimberg Grupelli Harter. Camila Silva Pinto. Ellen Rejane Silva Maciel Diogo. Janaína Mesquita Santos. Júlia Amaral Braga. Laura Oliveira Tolguinha. Marcelo da Silva Rita. Nítalo dos Santos Ribeiro. Rafaela Nunes Echeverri.
Neste momento, passamos a palavra a Carolina Raquibarte Batista, presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, Dr. Vitor Gaston, e na pessoa dele aproveito para cumprimentar os meus colegas de mesa. Uma boa tarde aos pais, familiares e amigos que vieram prestigiar esse momento. É sempre uma honra e fico muito feliz de enxergar essa casa cheia. E agora sim me dirijo às pessoas que realmente importam aqui, que são vocês, os novos colegas. Eu gosto de acreditar muito na jovem advocacia, eu sei do nosso potencial e há bem pouco tempo atrás eu enfrentei as mesmas dificuldades que vocês para chegar. Então eu me enquadro muito na jovem advocacia e essa comissão é muito especial para mim, que tão bem me acolheu há 1 ano e pouco atrás, 2 anos atrás. Eu tenho um carinho muito grande e eu espero que seja uma comissão que acolha vocês tão bem quanto eu fui acolhida. Essa nossa comissão da Jovem Advocacia, ela existe justamente para introduzi-los nessa vivência da advocacia. Então, ela existe para que a gente consiga trocar experiências, para que a gente consiga conhecer mais da vivência, conhecer outros colegas e desempenhar um papel essencial na nossa jornada. A Jovem Advocacia, por si só, já enfrenta uma série de desafios. A gente sabe que essa jornada não é fácil, mas quando a gente tem alguém para compartilhar esse tipo de coisa, vai ficando mais leve. Então, quero que vocês saibam que a Jovem Advocacia existe para abraçá-los, que a partir de agora essa é a casa de vocês e que todos nós nessa mesa gostaríamos muito que vocês estivessem sempre presentes. Frequentem essa casa, venham nos nossos eventos. A Jovem Advocacia busca sempre qualificá-los com eventos como oratório, enfim, uma série de eventos que busca tornar a nossa caminhada mais leve. Inclusive, gostaria de conversar com vocês a respeito do programa Primeiros Passos, que é muito importante agora nesse início da nossa caminhada. Enquanto a gente ainda não está bem firme 100%, existe um programa, que é o programa Primeiros Passos, que é uma vitória muito grande da Jovem Advocacia, que traz uma série de benefícios para vocês. Eu vou dar só uma coladinha, peço desculpas, mas é para lembrar dos mais importantes. Nesse primeiro ano de Jovem Advocacia, vocês têm isenção na inscrição da sociedade individual, vocês têm acesso ao manual da Jovem Advocacia, curso de iniciação profissional gratuito com orientação sobre os principais pontos da advocacia, 100% de gratuidade em todos os cursos da ESA durante esse primeiro ano e 50% de gratuidade nos cursos no segundo ano, todos eles da ESA. Além disso, aqui na própria subseção, nós temos salas de atendimento. Então, nesse primeiro momento, vocês não precisam se preocupar com o escritório. A subseção está aqui, vocês podem agendar, é só ligar para a secretaria, combinar um horário, vocês podem atender os clientes aqui. Como eu disse antes, essa é a casa de vocês, então fiquem muito à vontade. Eu fico aqui à disposição para auxiliá-los em qualquer dúvida sobre a Jovem Advocacia, sobre o programa Primeiros Passos. Repito que é uma honra recebê-los, fico muito feliz de enxergá-los, conhecê-los e espero que em breve possamos nos encontrar mais vezes. Reitero o convite para participarem não só da Jovem Advocacia, mas das demais comissões. Muito obrigada por me ouvirem, por participarem. Passo a palavra. Com a palavra, Eduardo Coelho Albuquerque Barros. Boa tarde, senhoras e senhores, especialmente aos novos colegas advogados e advogadas. Na pessoa do presidente Dr. Vitor Gaston, saúdo os demais integrantes da mesa. Dou-lhes boas-vindas. Eu tenho a honra de presidir uma importante comissão aqui da nossa subseção, que é a Comissão de Defesa e Assistência às Prerrogativas dos Advogados. Tenho a lhes dizer que, no decorrer das suas jornadas, das suas atividades profissionais, eventualmente terão os senhores suas prerrogativas, poderão ter as suas prerrogativas violadas. E essa instituição, a nossa subseção, estará de portas abertas. Primeiro passo é lhes receber, é lhes acolher quando algo que violar a nossa lei, que nos protege, venha a acontecer. Nós estaremos aqui de portas abertas para, num primeiro momento, lhes receber. Os senhores já muito bem conhecem o nosso estatuto, uma lei federal, denominamos de estatuto, mas é uma lei federal que precisa ser observada. E o fortalecimento da nossa instituição, nós como profissionais liberais, depende da nossa atuação. Então a ordem precisa saber quando circunstâncias forem vir a acontecer nas suas vidas pessoais, privadas, na sua advocacia privada, que forem ferir a prerrogativa da advocacia, a subseção especialmente precisa tomar conhecimento para, a partir daí, agir
agir, porque agindo, combatendo violações às prerrogativas, é que nós coletivamente iremos crescer. Eu gosto neste momento aqui de elencar algumas das nossas prerrogativas que estão previstas lá na nossa lei federal, que são elas, que são direitos do advogado: inviolabilidade do seu escritório, do seu local de trabalho, comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses estiverem presos, detidos ou recolhidos, ingressar livremente nas salas, sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada dos magistrados, nas salas de dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, em qualquer edifício ou recinto em que funcione partição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva participar, praticar ato ou colher prova, qualquer assembleia ou reunião em que participe ou que possa participar o seu cliente, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou da administração pública em geral autos de processos fins ou em andamento, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusas a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, assistir seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo inclusive no curso da respectiva apuração. Então, assim, aqui estão elencados alguns que é importante nós estarmos sempre atentos, relermos, para quando estivermos na prática, lá atuando, fazer prevalecer o que a lei determina. Mais recentemente, a Ordem dos Advogados criou um cadastro nacional para violadores de prerrogativas. Então, aquele agente, eventualmente agente público, que na sua função pública venha a ferir as nossas prerrogativas, muitos deles, quando se encerram suas atividades, vêm a bater as portas da ordem para requerer o ingresso na advocacia. E violadores de prerrogativas, que na sua atividade pública, como funcionários públicos ou mesmo privados, que violem prerrogativas, a ordem está atenta. Não ingressarão nos quadros da OAB, porque terão seus nomes cadastrados nesse sistema que é o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Mas aqui, na ponta, a nossa subseção e eu, na condição de presidente da subseção, estarei aqui de portas abertas para os senhores e para as senhoras para darmos o encaminhamento necessário quando for vir a acontecer uma violação de prerrogativa. Por fim, não cometam o mesmo equívoco que muitos cometem, dos quais eu também me incluo. Demorei a me aproximar da instituição. Participem da ordem. É a nossa casa, aqui é a casa da democracia. Os senhores terão oportunidade de diversos eventos dentro da nossa instituição. Aproximem-se das comissões, talvez a primeira da Jovem Advocacia, mas temos outras tantas, e usufruam de tudo que a ordem oferece para nós. Sejam bem-vindos. Com a palavra, Carlos Eduardo Lamas, conselheiro subseccional e delegado da ESA. Senhoras e senhores presentes, meus colegas de mesa, cumprimento na pessoa do presidente Vitor e a minha saudação especial aos caros colegas que hoje ingressam nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Este não é um momento de mera formalidade administrativa, é um momento que sela um compromisso com a ética, com a justiça e com o aperfeiçoamento incessante que a advocacia exige. Como delegado da Escola Superior de Advocacia nessa subseção, é um dever e uma honra apresentar-lhes a instituição que vai ser o alicerce na jornada técnica que lhes espera. A ESA foi fundada em 1985, aqui no Rio Grande do Sul, a primeira do país, consolidando-se como um espaço de educação continuada do advogado gaúcho. Nossa estrutura oferece uma vasta biblioteca digital, com e-books, produzidos inclusive pelos próprios membros das comissões, e trago sempre o exemplo do e-book que
a subseção de Pelotas fez em conjunto com a ESA em 2022, 2023, me corrija, Vitor, se estiver errado, foram os novos paradigmas no direito de família e sucessões, na qual teve como autores diversos advogados pelotenses, ou seja, a ESA possibilita que a gente tenha acesso a todo esse acervo de obras jurídicas, mas também possibilita que sejamos protagonistas ao escrever artigos nesses e-books. Então, fiquem atentos aos editais e participem dessas obras, que é de fundamental importância para quem escreve e também para quem lê. O acervo digital da ESA disponibiliza uma infinidade de obras jurídicas, das mais clássicas às mais contemporâneas. Então, utilizem-se desse espaço. É só entrar no site da Escola Superior de Advocacia e acessar a biblioteca virtual. E essa biblioteca virtual, além dos livros jurídicos, ela disponibiliza diversos livros de literatura, seja nacional e estrangeira. É bom a gente também falar um pouco do cenário que a gente vive. A gente não pode deixar de falar da ascensão das ferramentas de inteligência artificial, mas a gente precisa compreender que a IA, embora muito útil, não sejamos hipócritas, ela jamais vai substituir o intelecto do advogado e principalmente a sensibilidade que o advogado tem que ter na profissão. Ao contrário, nós estaríamos pensando num direito simplesmente na base de dados. E confesso que não consigo ver que seja dessa forma o futuro, ainda que a gente utilize muito da inteligência artificial, porque a análise do caso, as estratégias a ser utilizadas e principalmente a ética é um atributo do advogado devidamente preparado, que tem o discernimento que pertence exclusivamente à sua consciência e à sua alma. Neste ponto é importante também a gente ficar atento com a sedução, a superficialidade que a gente observa principalmente nas redes sociais, com promessas de sucesso rápido e que a gente sabe que não é por aí. Para a gente ter um sucesso na nossa carreira, a gente precisa de um estudo técnico, de um estudo diário, e a ESA possibilita que vocês tenham acesso a conteúdos de qualidade para que vocês deem continuidade ao estudo que vocês trazem desde lá da faculdade. Então, definitivamente não vai ser através de trends ou de dancinhas no TikTok que a gente vai conseguir se aprofundar. Estou errado, Marcelo? Por fim, reforçando este compromisso com a formação de alto nível, a OAB Pelotas, em conjunto com a ESA, promoverá este ano, para além de apoio de outros tantos, um ciclo de 3 eventos presenciais em nosso auditório, na qual vocês todos já estão convidados a participar. Cada encontro vai ser dedicado a uma temática do direito, a uma área do direito. A gente vai trazer palestrantes renomados que vai proporcionar um estudo de qualidade. A ESA, portanto, está de portas abertas para recebê-los, que o trabalho de vocês seja pautado na ética e pelo desejo constante de aprendizado. Contem sempre conosco. Qualquer dúvida com relação à ESA, podem entrar em contato diretamente comigo. Desejo para vocês uma boa sorte na carreira. Muito obrigado. A palavra, Marcela Oliveira de Moura. Boa tarde a todas, a todos. Gostaria de inicialmente saudar os novos colegas, né, que ingressam agora recebendo a sua credencial. Saudar os integrantes da mesa, a Carolina, o Eduardo, a Frida, o Dr. Vitor, a doutora Luciana, o Dr. Carlos Eduardo. Dizer que ficou um pouco difícil, né, da gente trazer uma fala tão potente quanto a fala do nosso colega Carlos Eduardo, que esgotou praticamente o que eu ia dizer. Agora vou ter que improvisar algo. Não, quero, para além das brincadeiras, desejar a todos que estão aqui recebendo a sua credencial a maior sorte e a felicidade nessa profissão que nós escolhemos, parabenizar os familiares, dizer que de todas as atividades que a gente participa aqui como integrantes da diretoria, das comissões, essa é talvez a atividade mais gratificante, quando a gente recebe novos colegas entusiasmados pela
pelos desafios que estão por vir na carreira da advocacia, e que são muitos. Nós vivemos um momento, para a nossa profissão, extremamente complexo, delicado, cheio de desafios, obstáculos, que podem servir de motivadores para a gente avançar, mas em alguns momentos nos desestimulam. E, a propósito disso, durante essa semana, vou utilizar isso para falar sobre o que importa. Participava de uma discussão, das poucas que participam em redes sociais, onde colegas falavam acerca das dificuldades que os advogados enfrentam na relação com as instituições. Era um grupo de advogados que discutia, especialmente da área criminal, que é uma das áreas da advocacia, tão importante e bela quanto as outras, mas ela é cheia de peculiaridades que tornam as relações com as instituições um pouco mais tensas. E esses advogados questionavam e, de alguma forma, criticamente apontavam acerca da necessidade da OAB tomar algumas medidas para dar conta das dificuldades que as relações, nas relações que esses advogados estavam tendo com essas instituições. Poderíamos dizer a polícia penal, a brigada militar. E eu, que acompanhava essa discussão silenciosamente, decidi romper o silêncio a primeira vez nesse grupo. Acho que eu nunca tinha me manifestado no grupo. E disse, mas afinal, e aí a fatídica pergunta veio, mas e a OAB, o que está fazendo? Aí eu intervi e disse, mas a OAB somos nós. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela não é composta por um conjunto de diretores, conselheiros. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma multidão, num sentido filosófico quase Foucaultiano, usando um conceito de um filósofo chamado Antônio Negri, não é uma massa homogênea, é uma pluralidade, diversidade de sujeitos com um propósito comum, que em última instância constitui a materialização de um contexto sociopolítico justo. A OAB somos nós. É esse conjunto de diferentes sujeitos com peculiaridades de formação, com diversidade étnica, racial, política, mas que estão movidos por um propósito, uma palavra do vocabulário da gramática mais contemporânea, com um propósito comum. Nós somos a OAB. A relação das instituições com os advogados depende de cada um sujeito e do coletivo que nós somos. Se as instituições não nos respeitam, é porque nós, como sujeitos e como coletividade, como ordem, não nos posicionamos, algumas vezes, gerando um sentimento que produz respeitabilidade. Eu disse e afirmo, eu sempre tive um tratamento adequado por parte das instituições, seja a polícia, seja o Poder Judiciário, seja o Ministério Público. Isso não quer dizer que eu não tenha sido aguerrido, que eu não tenha sido, em alguns momentos, até mesmo me coloquei de maneira, vou usar uma expressão agressiva, na defesa dos interesses dos meus clientes, mas sempre de maneira respeitosa. O que importa, em última instância, para finalizar, vocês receberam a credencial e são advogados. Isso importa hoje, pouco. O que importa realmente é o que vocês vão fazer com essa credencial a partir de agora. E é a forma como vocês vão se posicionar individualmente e na relação com esse coletivo que somos todos nós, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, é essa maneira que vai gerar um conjunto de relações respeitosa num sentido bilateral. E eu fiquei um pouco surpreso com a fala desses colegas, pode parecer até ingenuidade da minha fala, de não compreender o óbvio. Né? A OAB somos nós. Não há, fazendo uma brincadeira, não há que convidar as pessoas a participarem, elas são a OAB. Não tem sentido pensar essa instituição
a partir da diretoria. Vocês são a OAB e a advocacia que nós somos depende também agora um pouco da forma como vocês vão se colocar no mundo frente aos colegas, compondo essa coletividade, e também frente às instituições. A advocacia precisa se reconstruir com dignidade e é com um coletivo formado de singularidades diversas, mas com um propósito comum, que nós vamos nos ressignificar e de alguma forma nos empoderar na sociedade e assim, né, conseguindo de fato aquilo que importa, que é salvaguardar esse valor central e distribuir justiça na nossa atuação e também, por que não, viver dignamente a partir de honorários dignos também. Desejo uma felicidade para todos, uma trajetória digna para todos e que possam fazer da advocacia uma profissão que gera tudo aquilo que vocês merecem em termos objetivos e subjetivos. Muito obrigado. Com a palavra, Luciana Blanque de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos familiares, amigos, todos aqui presentes, e em especial aos meus novos colegas, aos nossos novos colegas que agora estão formalmente habilitados para exercer a profissão, né, que escolheram, que percorreram um caminho bem duro para chegar até aqui. Esse ano é a nossa primeira prestação de compromisso, né, a primeira solenidade, e eu vinha já com uma meta pré-estabelecida de falar muito menos do que eu falei nesses últimos 9 anos ou 6 anos, né? Mas eu estou vendo que eu não vou conseguir falar muito menos do que eu me propus. Fica difícil mesmo depois que tantos colegas tão qualificados falaram, em especial agora o Dr. Marcelo, que deu uma cor filosófica até, né, a fala dele, vai ficar difícil combater. Então, eu gostaria que vocês entendessem a OAB, né, eu espero que vocês entendam a OAB exatamente da forma que ele colocou, que o Dr. Marcelo colocou. A OAB não é uma instituição que é comandada por diretores, por secretários, por tesoureiros, por um grupo de pessoas tão somente. Ela é de todos nós. Exemplo disso, o ano passado nós tínhamos uma programação de eventos que ela foi alterada esse ano, depois de deliberação da diretoria, por sugestões de colegas. Tá? Então, vocês fazem parte, vocês têm todo o direito, vocês devem participar, né, de todas as atividades aqui da OAB, devem participar, devem vir à OAB, conhecer a OAB, conhecer os colegas, trocar ideias e aprender. A gente aprende muito, né, convivendo com os outros colegas, aprende muito nos eventos. Eu brinco porque eu participo de todos os eventos da casa, e aí eu brinco que eu sou a advogada mais qualificada de Pelotas, porque eu já assisti todos os eventos das mais diversas matérias, né, criminal, tributário, qualquer coisa. Então eu estou me qualificando muito e eu não perco nada com isso, né, eu só ganho. Então eu convido vocês todos, né, em primeiro lugar, a entrar em contato com a doutora Carolina, que é uma colega que é difícil mesmo até de adjetivar, porque ela é ótima, né? Vamos resumir assim. Então, ela vai acolhê-los, vai dar um norte assim para vocês do que vocês, advogados jovens, têm direito, e orientar e buscar participar, né, daqui, de todas as atividades que a OAB oferece para vocês. Eu sugiro, né, não mando, né, mas sugiro que acompanhem sempre as redes da OAB, Facebook, Instagram, internet, que ali estão todas as informações, qualquer tipo de informação que diga respeito à advocacia, ela é imediatamente publicada nas nossas redes. Indisponibilidade do sistema do EPROC, que é uma coisa que vocês vão ver muito por aí, né? Assim que recebemos a portaria, ela é imediatamente colocada, então temos
os canais de WhatsApp também, que vocês podem participar. Então, e procurem participar, procurem fazer parte da nossa casa. Nós temos comissões aqui, acho que a Carolina falou, temos várias comissões, eu acho que aqui vocês mais vão se ajeitar agora, vão se identificar, é a Jovem Advocacia, né, que vai pegar vocês pela mão e levar até as demais. Mas temos várias outras comissões que vocês podem se identificar, né? A comissão do Direito de Família e Sucessões, que o doutor Carlos Eduardo já foi presidente, da Advocacia Criminalista, eu sou coordenadora da Comissão da Mulher Advogada, e assim por diante. Então, que vocês se identificarem, vocês podem participar de 2 comissões, tá? Aí tem todas as orientações lá no site da OAB para como proceder para participar de alguma comissão. No mais, quero convidá-las já, as nossas colegas agora, né? No dia 6 de março, às 9h30 da manhã, aqui na sede da OAB, nós temos o café da manhã, já tradicional, aqui da nossa subseção, o café da manhã em homenagem ao Dia da Mulher. Então, ficam todas convidadas. E vai ser um enorme prazer recebê-las aqui, conhecê-las um pouco mais, né? E comemorarmos juntas. No mais, é isso aí. É muito sucesso que eu desejo para vocês. Muita tranquilidade, muita resiliência, porque é preciso também, né? A gente se vê em frente a casos que a gente quer fazer alguma coisa e não consegue, né? E que vocês tenham perseverança na profissão, lealdade com os colegas, né? Lealdade com seus clientes, e que sejam muito, muito felizes, que tenham bastante sucesso. Boa tarde. Com a palavra, Vitor Gebel Gastor. Bom, novamente, muito boa tarde aos colegas advogados e advogadas que hoje ingressam aqui na nossa subseção. Sejam todos vocês muito bem-vindas e muito bem-vindos a essa casa. Para nós, como já disseram os colegas anteriormente, é uma alegria, um privilégio poder recebê-los, né, nessa nossa instituição. Passam a fazer parte desse importante quadro de pessoas qualificadas que atuam diariamente na defesa dos interesses de milhares de pessoas que, sem nós, sem o nosso auxílio, sem a nossa atuação profissional, evidentemente não conseguiriam, por uma série de impedimentos que nós verificamos. Cumprimento os meus colegas aqui da mesa, a nossa vice-presidente, doutora Luciana, nossa secretária-geral, doutora Elfrida, nosso secretário adjunto, doutor Marcelo Moura, nossos conselheiros, Carlos Eduardo Lamas, Eduardo Barros, e a nossa presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutora Carolina. Hoje é, como disseram os colegas, a primeira solenidade deste ano que nós desenvolvemos aqui na sede da subseção. Então, estamos efetivamente dando um pontapé inicial de uma série de trabalhos que nós pensamos para desenvolver ao longo deste ano de 2026. Então, estamos, né, abrindo formalmente as atividades da subseção na data de hoje. Como disseram os colegas, nós teremos um calendário de muitos encontros que se desenvolverão aqui na nossa sede, presencialmente, telepresencialmente, tudo isso a partir do trabalho engajado das comissões, com a diretoria, com a Escola Superior de Advocacia. Nós pensamos, né, em desenvolver um calendário de encontros, né, palestras, grupos de estudos, seminários, toda a mais variada forma de encontros ao longo deste ano. A partir do mês de março já ficam todos vocês convidadas e convidados a participarem. O primeiro encontro será aqui na nossa sede no dia 11 de março, às 18h30, num encontro já tradicional aqui da OAB Pelotas, que existe desde a década de 90, que se chama Direito às 6h30, que é um encontro presencial aqui na sede da subseção que se desenvolve às quartas-feiras, às 18h30. Então, mais adiante, vocês verificarão nas nossas redes sociais a programação e o convite para participarem desses encontros. Cumprimento também muito especialmente aos pais, familiares, amigos, todas as pessoas que fazem parte da trajetória
pessoal e profissional de vocês e que hoje estão aqui para prestigiá-los e comemorar mais essa importante vitória, né, nesta etapa que é, depois de concluir o ensino superior, a aprovação no exame de ordem, o ingresso efetivamente numa profissão tão importante que é o exercício da advocacia. Então tenho certeza que todas as pessoas que aqui estão, e também aquelas que por algum motivo ou por outro não puderam estar aqui hoje, torceram muito para que vocês chegassem aqui e conquistassem esse passo importante na trajetória pessoal e profissional de vocês, que é o ingresso na advocacia. É uma data muito importante, muito significativa. Todos nós aqui tenho certeza que lembra do dia em que nós recebemos as nossas credenciais, seja isso no ano passado ou retrasado com a doutora Carolina, seja como eu, alguns outros anos e outros colegas também. Então isso é muito importante porque vai marcar a trajetória de vocês. E eu sei que muito se fala nesse dia, e hoje foi um dia, né, de muitas falas, tivemos muitos colegas presencialmente aqui hoje na mesa, o que é importante porque é um sinal de respeito a vocês, sobretudo, que é a diretoria e os colegas que integram a administração da ordem estarem presentes nessa solenidade. Isso dá uma importância do que realmente merece o ingresso na nossa profissão. E cada um de nós aqui trouxe uma reflexão acerca do que pensa, né, da nossa profissão, da advocacia e da sociedade como um todo. E eu sempre fico me pensando, né, o que eu iria dizer na data de hoje. Porque eu procuro utilizar esse momento não para trazer recados de o que a sede disponibiliza, os serviços que a OAB tem à disposição dos colegas. Isso tudo está de fácil alcance a cada um de vocês. Basta ingressar no Instagram da subseção, no site, no Facebook, o Natimor do Facebook, o e-mail, a página. Existe uma página também, que eu acho que só eu entro para mandar os links nos grupos de WhatsApp. Tem os grupos de WhatsApp abertos também, que começam cedinho, 6 da manhã eles já começam a disparar mensagens, né? Então, todos esses são meios que nós encontramos para tentar, de alguma forma, levar a cada um de vocês aquilo que a gente, enquanto administração da ordem, que é isso que somos, nós não somos a OAB, como disse o Dr. Marcelo, nós somos administradores de uma parcela muito significativa de itens burocráticos que nós temos a cumprir, mas tentamos levar a vocês de forma que tenham ciência daquilo que se desenvolve ao longo dos dias da nossa profissão. E hoje eu iria tocar em 2 pontos muito importantes. Um deles já foi maravilhosamente bem tratado pelo Dr. Marcelo, que foi inclusive um dos protagonistas do tema no momento em que se apresentou diante desses colegas e resignados com as talvez más condições de sua atuação profissional e percepções sobre isso, e o que a ordem poderia fazer a respeito dessa temática. O Dr. Marcelo colocou já aqui aquilo que, não coincidentemente, reflete muito do que eu penso também, e tenho certeza que todos aqui presentes. A gente verifica, na verdade, que a ordem sofre, né, um mal muito grande, que é uma crise de identidade, né, na advocacia, nos colegas que fazem parte. Nós não sabemos se nós queremos ser advogados, se nós queremos ser empresários, se nós queremos ser comunicadores sociais, e eu acho que isso, de certa forma, acaba transfigurando aquilo que realmente importa, que é nós podermos exercer a nossa profissão com liberdade, sim, né, livremente, sem nenhum impedimento, mas dentro de uma série de limites. E esses limites acabam sendo esbarrados em órgãos que também são poderes constituídos e contra os quais, muitas vezes, a ordem não tem o poder, porque não é de se insurgir a ponto de criar um conflito, uma crise, um insurgimento maior. Nós temos que dialogar institucionalmente, tentando sempre providenciar melhores condições para que a gente possa atuar. E nessa crise de identidade que nós sofremos, às vezes nós queremos que os outros compreendam que nós estamos nos colocando nesse diálogo, nessa relação, não como representantes, ao fim e ao cabo, de pessoas que precisam de nós para que a gente exerça a nossa profissão. Às vezes nós queremos apenas promover o nosso belo escritório, promover o êxito que nós obtemos por meios lícitos ou não, e uma série de outras questões que eu acho que, de certa forma, acabam maculando a honra e a respeitabilidade que a gente
quando a coisa aperta, para usar uma expressão popularesca, reclama. Então a gente precisa manter realmente essa respeitabilidade no trato com aqueles com os quais nós lidamos diariamente, porque nós não lidamos com máquinas, nós lidamos com pessoas, e em prol de pessoas nós precisamos tentar manter da melhor forma possível essas relações num alto nível. E quando não é possível, claro, que a ordem, que é o conjunto de todos nós, e não eu, a doutora Luciana, a doutora Elfrida, o doutor Marcelo, pobre de nós se fôssemos a ordem é muito mais do que um grupo de pessoas, é uma instituição centenária e que exerce uma função fundamental no país e não apenas perante a representação de advogados, precisa agir. E aí a gente age institucionalmente. Mas a presença de vocês aqui, diariamente, como disseram os colegas, é que fortalece essa instituição. Imagina nós 5, 6, 7 aqui tentando lidar com um sem número de problemas que se apresentam diariamente. Isso seria totalmente ineficaz. Imaginem vocês, nós sermos chamados numa audiência porque um juiz cassou a palavra de um advogado, quando do outro lado da mesa, do balcão, também tem um advogado que se calou, porque achou que poderia ser oportuno para ele que o colega que representa a parte contrária não se manifestasse. Então, se eu não posso nem esperar a lealdade do colega que está do outro lado do balcão, só porque ele está representando um cliente que tem interesses opostos ao meu cliente, não a mim, eu não sou parte no processo, por que eu vou achar que 10, 12, 15, 20 pessoas que estão a metros de distância e que sequer sabem que isso está acontecendo, vai tomar alguma providência? A ordem somos nós, quando nós estamos numa sala de audiências e vemos um advogado sendo calado por uma autoridade. A ordem somos nós, quando nós estamos numa delegacia de polícia e vemos um colega que não consegue entrar dentro da delegacia para acompanhar o seu cliente que está prestando uma declaração, que está sendo interrogado ou qualquer outra coisa. É isso que é a ordem somos nós, advogados, quando agimos em favor de nós, advogados, e dos nossos clientes também, não apenas dos nossos clientes. Nós temos que saber distinguir as coisas. Quem tem interesses opostos são os nossos clientes. Os meus clientes, por vezes, vão se debater com os clientes da doutora Luciana. Isso não impede que eu mantenha com ela uma relação amistosa, não fere a minha capacidade profissional, a minha parcialidade, porque eu não sou imparcial tem que ser o juiz. Isso não fere o meu discernimento de defender o meu cliente e ter a minha relação com meus colegas. Se eu não souber distinguir isso, eu tenho que entregar aqui na secretaria minha carteira e fazer uma outra coisa. E a gente vê isso no dia a dia. A gente vê colegas brigando com colegas enquanto os seus clientes estão tendo seus litígios particulares. E como a gente vê isso? É isso que enfraquece a ordem. Não adianta depois jogar numa rede social, a OAB vai fazer o quê? A OAB não faz nada. O que eu estou fazendo enquanto advogado? Qual é a postura que eu assumo enquanto advogado, enquanto advogada? Eu preciso fazer essa reflexão todos os dias. Meus colegas precisam fazer, vocês precisam fazer. Todos nós temos a legitimidade de exigir que a instituição que nos representa o faça da melhor maneira possível. Mas a gente tem que colocar também a cabeça para pensar e verificar o que eu estou fazendo enquanto profissional. Porque, como disse o Dr. Marcelo, muito do que nós recebemos vem da forma como nós nos apresentamos perante determinados espaços profissionais. Então, acho que isso é uma coisa muito importante que se diga, que vocês tenham essa consciência. E saibam que se um dia tiverem uma violação de prerrogativa, se tiverem um direito desrespeitado, podem entrar em contato conosco, que nós vamos ser os primeiros a estarem lá ao lado de vocês para salvaguardar esses direitos. Mas eu espero que não estejamos sós, porque nenhum de nós aqui é muito forte para ter que fazer uma briga sozinho. É importante que nós estejamos em peso e unidos. Então, acho que isso que é fundamental. Nós saibamos que nós podemos contar com 3.700 advogados, que é o que nós temos aqui em Pelotas. Não somos poucos. Mas na hora dos problemas, parece que nós estamos sozinhos. E acho que essa é a reflexão que a gente precisa levar. Do dia a dia do nosso exercício profissional. Nós vivemos um poder judiciário cada vez mais distanciado da realidade que nós percebemos, porque nós é que lidamos com as pessoas. Nós é que temos as aflições dos nossos escritórios. Nós é que lidamos com as angústias dos seres humanos e nós vemos que o Poder Judiciário não está dando
o retorno que deveria. Se fechou num mundo muito particular seu. Isso também é um problema e a ordem também tem que lidar com isso. Mas não é só reclamar que eu não consigo falar com um juiz ou com um assessor ou com um estagiário, é que eu vou solucionar os problemas. Então acho que isso é muito importante, que a gente faça essa reflexão, né, com seriedade, participe das atividades da ordem, ajude a construir a ordem. Nós estamos aqui de uma forma bastante transitória, né? A ordem se recicla a cada 3 anos, novas pessoas assumem funções aqui dentro e a gente precisa caminhar juntos. É importante que cada um de vocês se some a nós e que nós, o dia que deixarmos a administração da OAB, continuemos fazendo parte, né, nesse grupo, nesse universo muito grande de colegas que visam a um melhor exercício profissional. Então, eu desejo a vocês que tenham resiliência, né, perseverança e que estudem, se capacitem, porque isso nos torna uma classe mais valorizada, mais respeitada e que nós tenhamos clientes que realmente compreendam o valor do nosso trabalho, em todos os sentidos que essa palavra possa ter, e que saibam que esta casa física e materialmente existe para bem recebê-los e para contar com a presença de vocês. Nós queremos vê-los e muito nos nossos encontros, nos nossos momentos de aprendizado e também nos momentos difíceis que nós viemos a enfrentar no exercício profissional. Sejam muito felizes e contem sempre conosco. Convidamos a todos os presentes a cantar o hino rio-grandense.